Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui na presença dos irmãos. Deixa eu tirar um pouco de coisa aqui para... Satisfação porque, para aqueles que não sabem, eu comecei a dizer isso um pouco de manhã, naquela oportunidade, mas como eu não podia me alongar muito, eu não falei detalhadamente. Mas foi no ano de 2013 que eu participei pela primeira vez desse acampamento, do acampamento da Igreja de Nova Canaã. E naquele ano de 2013, eu me lembro que eu estava em processo de discipulado lá na igreja de Orlândia. Eu era membro de uma outra igreja, e embora tivesse muito tempo de igreja, eu não me considerava um cristão. E aí o Evangelho entrou na minha vida, Cristo se revelou a mim, e eu de fato pude ver que nada do que eu pregava fazia sentido. E aí eu estava nesse processo de discipulado. Eu me lembro que numa quinta-feira eu acabei o discipulado lá, logo já marcaria a data para mim fazer minha profissão de fé lá na igreja. Na sexta-feira, os irmãos lá da igreja embarcariam aqui para o acampamento com a Igreja Nova Canaã. Naquela sexta-feira, eu me desliguei da minha antiga igreja e vim para esse acampamento. E eu acredito que foi um momento muito marcante na minha vida por conta desse período que eu vinha vivenciando de processo de discipulado, e logo encontrar uma igreja com quem a gente tem tanto apreço. E foram dias essenciais para aquela minha caminhada que estava sendo recriada ali, porque, como eu disse, eu tinha muito tempo de igreja, mas eu não entendia nada do que de fato era servir a Jesus. E passar aqueles momentos com os irmãos foi muito benéfico para mim. E daí tem todas aquelas coisas que a gente já disse algumas vezes para vocês, que a gente tem um carinho enorme por essa igreja. E eu tenho certeza que a satisfação de estar aqui é por conta disso, por conta de ser um acampamento que marcou tanto na minha vida. E hoje, 3 anos depois, ter a oportunidade de estar aqui pregando e com novas aspirações para a vida, é muito gratificante. É só a graça de Deus na nossa vida mesmo para que isso possa acontecer. Mas, sem mais palavras minhas, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, do verso 1 ao 6. Diz assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu já expressei em palavras aqui que é um prazer enorme falar a esses jovens, mas também é uma responsabilidade enorme que recai sobre mim nesse momento. E por isso, Pai, eu peço que eu não fale nada daquilo que o Senhor não permitir, não fale nada de mim, mas que o Senhor conduza as minhas palavras, conduza tudo aquilo que antes o Senhor falou ao meu coração, e que agora eu possa compartilhar isso de forma inteligível e de forma que os nossos irmãos compreendam e possamos ser uma vez mais edificados nesse acampamento que já tem sido tão benéfico para as nossas vidas, meu Pai.
No nome de Jesus eu oro e te peço, Senhor. Amém. Como a gente está vendo, né, e o Vitor tratou disso no sábado passado, a gente está falando a respeito do tema, uma família incrível, na família, tendo como base a família de Abraão, aqui, que nós encontramos no relato do Gênesis. E o Vitor me fez esse convite na semana passada para estar aqui falando dos irmãos, e me encarregou de pregar aqui no capítulo 15. Muita coisa não vai dar para a gente falar, vocês puderam ver que inclusive o capítulo 14, onde Melquisedeque abençoa Abraão, foi um capítulo que a gente pulou, porque se realmente for tratar tudo acerca dessa família, a gente precisava de uns 10 acampamentos para poder falar de tudo. E não diferente, aqui no capítulo 15, não vai dar para me falar de tudo também. Mas eu vou me concentrar aqui do versículo 1 até o verso 6, e tentar tirar algumas reflexões para as nossas vidas aqui a partir desse texto. Obviamente que talvez você deve estar se perguntando, você que leu Gênesis, você que está aí treinando para a gincana que está tendo. Eu estou vendo muitos irmãos aí com bíblias e preocupados com as perguntas que o João e o Vitor estão elaborando, mas eu não vou falar aqui da aliança que Deus faz com Abraão, a partir do verso 13, aí você pode encontrar isso no verso 12, embora isso seja algo tão essencial para as nossas compreensões, mas eu vou me deter até o versículo 6, e vou tentar fazer isso de uma forma que fique de acordo com o tema proposto ali. Então, aqui no capítulo 15, nós vemos que Abraão, ele tem uma visão ali, onde ele encontra o Senhor o encorajando, dizendo a ele: olha, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? De manhã a gente viu aqui o Vitor falando da promessa que Deus fez para Abraão lá no capítulo 12, dizendo que ele seria pai de uma grande multidão, dizendo que a posteridade dele seria muito grande, dizendo que multiplicaria a sua descendência. E aqui a gente encontra Abraão fazendo um questionamento para Deus que parece meio conflitante com alguém que é chamado pai da fé. E a gente vai ver um pouquinho a respeito disso. Abraão, ele chega para Deus e pergunta: olha, Deus, como que eu vou ser o pai de uma grande multidão? Como será tão grande a minha descendência se eu já tenho essa idade tão avançada e o servo que eu tenho é o Damasceno Eliezer? Até agora eu não tenho filho, a minha mulher é estéril, se não bastasse. De uma certa forma, eu não sei se seria correto dizer, mas Abraão começa a colocar em xeque aquela promessa que Deus fez a ele, e talvez pensando que ele pudesse resolver esse conflito. E, bom, Deus disse que seria, que multiplicaria a minha descendência, mas talvez isso se dê com o meu servo Eliezer, talvez não seja com o filho. E aí Deus vai reafirmar a promessa que ele faz para Abraão aqui nesse capítulo 15. Deus vai dar um choque em Abraão para que ele esboce toda essa fé que nós conhecemos e que é tão famoso da parte de Abraão. E aí, no versículo 3, disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, como eu já disse, o Damasceno Eliezer. A isto logo o Senhor o respondeu dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão, eu sei que você está velho, eu sei que Sara também está velha, e aos olhos humanos não dá. Para quem vê, não dá. Você realmente não vai ter filho. É melhor ficar aí com Damasceno Eliezer e pensar que a sua posteridade será grande a partir desse servo. Mas Deus vai dizer que é alguém nascido do ventre de Sara, um filho legítimo de Abraão é quem vai se incumbir dessa promessa, é quem vai começar esse
essa série de nascimentos que, como o Vitor disse aqui, Jacó talvez foi aquele que mais acreditou na promessa, que saiu fazendo filho. E Deus vai lá e fala: olha, é de vocês que vai sair esse filho. E aí, no versículo 5, então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Conta as estrelas, Abraão. Você está duvidando? Vai lá e conta as estrelas. Aqui em Ribeirão Preto, lá em Orlândia, é meio complicado fazer isso. A gente, quando chega aqui em Ribeirão Preto, vem de Orlândia para cá, a gente vê uma certa nuvem de poluição aí. Em geral, nas cidades aqui, principalmente do estado de São Paulo, é meio difícil ver o céu estrelado, ainda mais com esse climinha chuvoso. Não tem como nem eu fazer uma ilustração aqui para os irmãos. Mas no céu que Abraão estava olhando lá, o céu daqueles tempos antigos, era um céu totalmente estrelado, talvez como esse que a gente pode ver aí. Deus diz: Abraão, vai lá e conta as estrelas, se é que o podes. Assim como você não pode contar as estrelas, você também não poderá contar os seus descendentes. Tarefa difícil essa, em contar estrelas. Eu até coloquei ali incontáveis estrelas. Não dá para contar, não dava para contar quantos seriam que fariam parte da descendência de Abraão. E você quer ver uma coisa, é pedir para alguém contar estrelas. Eu me lembro que na minha infância, eu sou o filho mais novo lá de casa, eu sou o caçula, e quando os meus irmãos mais velhos queriam judiar de mim, queriam me manter entretido com alguma coisa, eles diziam: conta ali as estrelas, conta ali quantas tem no céu, depois você vem e me fala, que aí a gente conversa. Quando eles queriam me manter longe deles, eles faziam assim. E eu, inocente naquela época, eu ia lá e ficava contando estrela, perdia a conta, voltava, perdia, voltava e nunca conseguia. E Abraão, sabendo que isso era impossível, o que ele fez? Bom, se é impossível contar as estrelas, logo é impossível disso acontecer. Não. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu. Talvez aqui começa a se revelar aquele que é tido como o pai da fé. Claro que a gente viu lá Deus o chamando, dizendo: olha, sai da tua tenda, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E não mostrou a terra. Vai andando, Abraão, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu um destino: olha, vai andando até a terra tal, até a terra que eu te mostrarei. Abraão está mostrando a sua fé quando ele larga tudo e vai. E mais uma vez, ele está mostrando a sua fé quando ele vê que, assim como é impossível contar as estrelas, também seria impossível contar a sua descendência, porque isso era promessa de Deus. Por isso ele creu. E aí o versículo 6 vai nos dizer algo muito lindo. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Que fé é essa? Que fé imensurável é essa? A ponto de imputar justiça. E aí aqui a gente vê o primeiro exemplo de salvação pela fé das Escrituras. Mas aí talvez você deve estar se perguntando, pode passar o slide, João, por favor. Mas creu em quê? Esse negócio aí de que seria multiplicar a descendência dele? E daí? Creu nisso? Qual que é a diferença? Ele só queria ter um filho. E aí, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 11. Ou melhor, capítulo 11 vem depois. Capítulo 4. Verso 18 ao 22. Eu coloquei ali o 25, mas até o 22. Abraão, esperando contra a esperança,
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Sabe por que Abraão creu naquilo ali? Porque era Deus prometendo. Não foram os políticos que a gente vê durante a campanha eleitoral nas nossas TVs prometendo alguma coisa. Foi Deus que prometeu. Por isso ele creu. E eu acho interessante que Paulo prossegue aí, capítulo 4 de Romanos, no verso 23, dizendo, eu vou ler aqui agora na versão NVI, que eu achei de melhor compreensão para a gente. Você que tem uma área aí, acompanhe comigo na tradução da NVI que eu vou ler. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, nós já falamos ali que Abraão foi justificado diante de Deus, como nós vimos no verso 6, e que ele creu na promessa de Deus, como a gente viu aqui do versículo 18 ao 25, e agora a gente está vendo Paulo falar da fé no Cristo ressurreto. A gente está vendo que, de certa forma, isso tem algumas implicações para nossas vidas. Nós não somos simples herdeiros dessa promessa, e podemos aí sair por aí falando que somos filhos de Abraão e que Abraão é o nosso pai na fé. Tem mais algumas coisas a respeito disso que a gente pode aprender aqui. E aí, o versículo 23 vai dizer, não somente por causa dele está escrito, e como eu li na NVI, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. Como assim creditará a justiça? Como assim? Essa justiça vai ser imputada em nós também? Nós também teremos essa justiça que Abraão recebeu porque ele creu? E qual que é o sentido de ter essa justiça imputada? Eu não sei se você se lembra, mas o Vitor, quando começou a pregar, ele disse que até o capítulo 12, a gente só via maldição. Depois da queda, é claro. A gente só via o povo fazendo coisa que desagradava a Deus. A gente só via pecado, pecado e pecado. E aí, para quem lê, talvez você se pergunte, antes de chegar no capítulo 12, mas onde está aquela descendência de onde sairia aquele que redimiria, que salvaria a humanidade, como Deus prometeu a Eva, quando os expulsou ali do jardim, depois deles haverem pecado? De onde viria? E aí, em Gênesis 12, a gente vê essa promessa começando a ser cumprida. E aí, encontramos aqui Paulo falando que essa justiça também é imputada a nós. Nós também teremos justiça creditada em nossas vidas, se cremos. Mas não cremos, a gente crê na promessa, mas no Cristo ressurreto. Assim como para Abraão era algo difícil aos olhos humanos crer em uma promessa de uma descendência tão grande, sendo a sua mulher estéril, sendo ele de idade avançada, assim também temos uma certa missão assim, difícil também de cumprir a partir do momento em que somos chamados a crer no Cristo ressurreto, para que aí sim fosse acreditada justiça na gente. Mas como eu disse, talvez você se pergunte, mas por que acreditar a justiça a mim? E antes de falar sobre isso,
Talvez você também esteja se perguntando, porque a gente está falando aqui de uma família incrível, estamos citando aqui o exemplo da família de Abraão, e qual que é o sentido disso? Como que eu posso fazer parte dessa família também? Ora, a família de Abraão já morreu, todos eles. O descendente que haveria de redimir a humanidade também já veio, Jesus Cristo. Como eu faço parte dessa família? Paulo vai nos dizer aqui que crendo no Cristo ressurreto. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais isso com você. Quem aqui sabe o que é isso? Alguém? Algum agricultor aí? Eu ouvi enxerto? Isso mesmo. E aí, Romanos 11, agora sim, vai nos dizer, a partir do verso 18: Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Que negócio é esse de enxerto, Robson? O que isso tem a ver com o tema? Ora, nós não somos descendentes sanguíneos de Abraão. Eu não sou filho natural de Abraão aqui. Mas eu faço parte dessa família incrível. De que forma? Crendo na promessa de que uma grande descendência partiria de Abraão? Não. Crendo no Cristo ressurreto. E aí, como eu não sou sanguíneo, não sou um filho sanguinário de Abraão, eu sou enxertado nessa família. Eu não sei se vocês aqui sabem o que é um enxerto, mas é algo semelhante a isso que a gente está vendo aí na imagem. Hoje talvez seja mais comum a gente falar de enxerto e vem à sua mente aquilo que as pessoas fazem quando perdem parte da sua pele, e aí tira alguma outra parte da sua pele e coloca ali no lugar, e aí as pessoas denominam isso como enxerto. Mas naquele contexto rural aqui, Paulo está se referindo a esse tipo de enxerto aí, de um galho que é enxertado ali naquele ramo que fora quebrado. É isso que eu e você somos. Nós não somos galhos naturais dessa árvore. Sabe por quê? Não éramos merecedores. Nenhum de nós, nem eu, nem você, nem o pastor, nem o Victor, nem o João, nenhum de nós éramos merecedores. Mas eu poderia fazer por merecer, né? Afinal, eu nasci na igreja, os meus pais estão na igreja, desde pequeno eu vou aos cultos. Agora, pertencer a uma família cristã já não te salva mais. Preciso crer no Cristo ressurreto. E aí, como você não é herdeiro natural da promessa, e como você não é alguém que por natureza já nasceu nessa família, você é enxertado, você é colocado por Jesus e pelo seu sacrifício naquela cruz. Naquela cruz você é colocado nessa árvore. Mas para ficar um pouquinho mais claro, a justiça que foi creditada, que foi imputada sobre Abraão, porque ele creu na promessa, como eu já disse, é o primeiro exemplo que a gente encontra de justificação pela fé. É o primeiro exemplo que a gente encontra de alguém que é pecador, alcançando a graça de Deus, pela fé. E aí, para que eu e você hoje também alcancemos a justiça, a graça de Deus em nossas vidas, precisamos crer também. E crer no Cristo ressurreto. Mas por que ter justiça imputada? Por que
ter a graça de Deus sobre a minha vida? Porque, como eu já disse, você era por natureza filho da ira. Porque você também, embora pareça loucura, você também é descendente de Adão e Eva. Você é descendente, então você é naturalmente pecador. Naturalmente você é desobediente. E por mais que você nasça com um rostinho bonito, por mais que você nasça dentro de uma igreja tão boa e tão benéfica para a vida da comunidade em si, como é a Igreja Nova Canaã, por mais que você seja lá de Orlândia, de uma comunidade que está crescendo agora, isso não é o suficiente para que você alcance justiça da parte de Deus, para que você possa se dizer parte dessa família. E o que eu tenho que fazer? Você tem que crer como Abraão, e a justiça de Cristo lhe será imputada e você será enxertado, colocado nessa família. Você não vai crer na mesma coisa que Abraão creu, mas crer com a fé que Abraão tinha. Crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo. E aí, talvez você se pergunte, mas do que me vale fazer parte dessa família tida como incrível? De que me vale ter a justiça de Deus creditada sobre a minha vida? Ora, a gente viu que aqueles que não creem são por natureza filhos da ira, são por natureza desobedientes, são por natureza pecadores. E qual que é o destino para essas pessoas? Qual que é o destino que está traçado para você, que mesmo fazendo parte de uma igreja, pense já ter alcançado a salvação de Cristo Jesus pelo simples fato de pertencer a uma igreja? No inferno. Porque não há nada em nós que faça com que nós alcancemos a salvação da parte de Cristo. E aí eu queria dizer para você que é membro dessa igreja, você que frequenta esses trabalhos, que reveja a sua vida. Como eu comecei dizendo aqui, eu tinha muito tempo de igreja quando eu vinha ao meu primeiro acampamento. Mas tempo de igreja, estadia na igreja, não salva ninguém. O que realmente vai fazer com que você seja inserido, enxertado nessa família, e que a justiça de Deus seja imputada sobre a sua vida, é arrependimento pelos seus pecados. Crença no Cristo que foi enviado para salvar a mim e a você. E já se encaminhando para o fim, como é então que eu sou justificado? Já que você disse aí que eu era por natureza filho da ira, já que você disse aí que eu era por natureza pecador, é pelo sacrifício de Jesus? Sim. Mas de que forma? Como não havia nada em você que te fizesse merecedor, como não havia nada em mim que me fizesse merecedor, logo, o destino para o qual eu estava designado era o inferno. Logo, eu deveria ser condenado pelos meus atos. Logo, o decreto do justo juiz deveria ser condenado, culpado. Mas aí aparece alguém nessa história. E esse alguém
que é filho dessa promessa, não tinha pecado algum. E é por isso que esse sacrifício que eu mencionei, a morte de Cristo na cruz do Calvário, valeu. Porque ele não tinha pecado. E aí o pecado que eu e você cometemos durante toda a nossa vida, e ainda agora convertidos, porque não somos ainda glorificados, persistimos todos os dias para nos mantermos santos, persistimos e lutamos todos os dias em santificação, nesse mundo que jaz o maligno. Estamos imersos nesse mundo e pecamos. Mas cada um dos nossos pecados, o meu e o seu, foram cravados naquela cruz. E a promessa que Deus fez primeiro lá para o primeiro casal, de que haveria de vir alguém que tiraria o pecado daquele povo, que desfazeria a cagada que eles fizeram lá no Jardim do Éden. É cumprida em Cristo. O segundo Adão. E agora, por mais que alguns possam pensar que apenas judeus é que fazem parte dessa família incrível, Paulo está nos atentando aqui que nós, gentios, também somos membros dessa família, também somos igreja, também seremos salvos, também somos salvos. Agora eu e você pertencemos a essa família da fé, porque a justiça, não minha, mas de Cristo, foi imputada sobre as nossas vidas. Toda culpa, todo pecado foi cravado naquela cruz. E toda a vida de obediência, aquele sacrifício, e posteriormente a sua ressurreição, recai sobre as nossas vidas, como um ato em que justifica os nossos pecados, em que nos redime de toda a nossa natureza pecaminosa. E eu queria encorajar você que crê no Cristo ressurreto, e você que por algum motivo ainda não crê, a refletir acerca disso. Os dias têm se passado. Talvez, se você está aqui, com certeza você ouviu falar de Cristo, mas você de fato crê nele? Você de fato crê que o sacrifício dele serviu para pagar a minha e a sua culpa? Você de fato crê que isso foi lhe creditado como justiça? Então expresse isso. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida que denuncie quem você é. Na Bíblia Sagrada a gente vai encontrar os seguidores de Cristo sendo chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. Sabe por quê? Que aqueles crentes dali eram parecidos com Cristo. E aí, porque eles eram parecidos com Cristo, passaram a dizer: bom, esses caras aí são cristãos, não sei se nesses termos, é claro. Alguns vão até colocar são cristinhos, porque se parecem com Cristo. E às vezes com a nossa boca a gente expressa, a gente diz que crê em Cristo, mas nós não nos parecemos nada com Ele. Não parece que você é dessa família.
Você não fala como ele falava. Você não age como ele agiria. Você não é um cristão. Por isso, reveja a sua vida nessa noite. Que essa reflexão aqui sirva para que nós nos encorajemos também a persistirmos crendo em tudo isso que eu disse aqui, mas para você que não tem suas bases, que nós dizemos aqui durante a manhã, bem alicerçadas aí no seu coração, na sua mente, e que está encarando um mundo que vive relativizando tudo que é verdade, reveja se de fato você está em Cristo, ou se não está. Porque terça-feira, esse acampamento vai acabar, quarta-feira, voltamos para a vida real. E se você não tiver essas verdades bem fundamentadas no seu coração, você pode até permanecer na igreja, você pode até continuar frequentando aos trabalhos, ir ao pós-acampamento lá em Orlândia, mas você de forma alguma poderá dizer que pertence a essa família. E essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Repensem suas atitudes, repensem suas palavras, repensem suas vidas e vejam se de fato vocês estão em Cristo ou não. Vejam se de fato vocês podem se dizer pertencentes a essa família ou não. Amém. Queria pedir para que os irmãos se colocassem de pé.